Vamos meditar então Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Diz aí: melhor é serem dois do que um. Por quê? Por que é melhor serem dois do que um? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Então eu estava aqui, irmãos, nesse dia de hoje, e eu estava pensando aqui, é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem dois do que um quando os dois trabalham. Quando as duas pessoas trabalham. Então, o valor, aqui fala exatamente de salário, né? Mas a gente pode falar de qualquer outra coisa. O valor ou o serviço vai render mais, vai ser maior, né? Vai alcançar mais quando é dois do que um, né? Quando são os dois trabalhando com o mesmo propósito, a renda, o valor vai ser maior, o alcance, aquele determinado trabalho vai ser maior, vai ser melhor, vai ter um retorno maior, não é? É o que está dizendo aqui. Mas pense nisso. Eu faço uma pergunta para você, que é o que eu estava meditando. É bom demais terem dois, para que os dois trabalhem e alcancem o melhor. E melhorem os dois juntos, somem um com o outro, não é verdade? Agora, irmãos, não é bom serem dois quando um está sendo peso, quando um está sendo pesado, quando um trabalha pelos dois, quando um trabalha pelos cinco, estou falando da família, né? Se torna algo pesado. Claro que eu estou falando aqui a nível geral. Pastor, lá em casa só eu que oro, só eu que trabalho, estou me sentindo pesado, pastor. Ore a Deus, busque o Espírito Santo, que Ele vai te sustentar e te ajudar até o momento que os familiares, que aquelas pessoas que convivem com você, entendam que elas fazer a parte delas. Só que, claro, até chegar essa hora é trabalhoso, é duro, é difícil, é pesado se a gente parar para pensar, né? Vamos dar um exemplo, falando primeiro na área espiritual. Você vai à igreja, você ora, você procura, se não procura tem que procurar, né? Falar palavras boas, que chamem bênção e não maldição. Você procura estar em paz contigo mesmo, tranquilo, mas o outro, né, seja esposo, seja familiar, seja esposa, está longe de Deus, está lá falando um monte de coisa ruim, está lá falando coisas negativas, zomba da tua fé. Então não é bom serem dois, se torna pesado. Não vai confundir o que eu estou falando aqui e sair se separando aí, né? Eu estou falando aqui, nesse momento, meus irmãos, é para nós refletirmos e não sermos pesados para as pessoas. Essa é a palavra de hoje. Nós temos que refletir e que a nossa vida não seja um peso para o outro. Ao contrário, que a nossa vida venha somar, ir para o bem, venha fazer bem e não mal, né? A nossa vida tem que contribuir, tem que somar. Então se pergunte: eu tenho somado na minha família? Eu tenho contribuído no meu casamento com coisas boas? Vamos dar um exemplo natural agora. Por exemplo, claro que cada caso é um caso, às vezes o casal trabalha. Eu vou usar exemplos
que talvez não vai abranger todos os exemplos que existem, toda a maneira de viver que existe, mas só para a gente ter uma noção, uma ideia, né, do que Deus quer falar conosco. Por exemplo, um marido só trabalha, né? E aí a esposa em casa, a família em casa, filhos em casa. O marido chega lá 6, 7 horas da noite, 8 horas da noite, cansado do trabalho, sobrecarregado. Às vezes viu lá o patrão xingando, ou teve que aturar, aliás, o patrão xingando, ou até um cliente sendo mal educado, enfim, agindo lá, né, passando no trabalho. Aí ele chega em casa, a esposa já vem com tudo, exigindo um monte de coisa dele, já vem a família toda em cima, cobrando e tal, e o que acaba acontecendo? É bom serem 2, 3, 4 na família, torna pesado para esse marido. A mesma coisa para a esposa, a mesma coisa. Talvez você diga, pastor, mas a minha esposa fica em casa e ela tem que fazer isso, né, da casa, é com ela, é a parte dela, vamos dizer assim. Mas toda a parte na família que é feita, seja trabalhando fora, porque a mulher também trabalha fora hoje em dia, não vai generalizar o que eu estou falando aqui, que eu estou tentando trazer uma luz sobre essa palavra, né, sobre esse entendimento, e eu vou mostrar na Bíblia isso para você, que um apóstolo diz que não quer ser pesado para ninguém, e eu vou mostrar isso para você. Agora pense nisso, né, as suas atividades. O marido pode tornar aquelas atividades mais pesadas. Como? Murmurando, reclamando, apontando, criticando. Ela está fazendo, mas vai tornar mais pesado. Mas ele pode fazer aquele trabalho se tornar mais leve. Como? Elogiando, valorizando, proporcionando a ela uma honra, um respeito, e vice-versa, ao marido, ao filho, né? Às vezes está lá, hoje em dia a gente vê casos aí até mesmo sérios, né, irmãos? Eu posso dar um exemplo aqui meu pessoal, minha mãe está aí conectada pelo que eu vi aqui, e eu posso dar um exemplo. Eu me orgulho de que na minha juventude, na minha adolescência, até antes criança, lá não me lembro a idade, a minha mãe me dava tarefas de lavar banheiro, e eu gostava de montão até, de fazer as tarefas, e claro, no sentido de fazer o melhor. Inclusive, muitas vezes eu lembro dos elogios que eu recebia, porque eu ia lá e fazia, né, trabalhava ali, fazia o melhor, lavava bem direitinho o banheiro, por exemplo, e eu fazia ali o meu melhor naquele trabalho, mesmo não conhecendo Jesus, né? Eu lembro direitinho que eu gostava de ouvir as pessoas me elogiando, então quando tinha a minha tarefa eu ia lá e fazia, e procurava fazer, sabe, o melhor, tintim por tintim lá eu limpava. O que eu quero dizer isso para você? Eu somava um pouco, não era muito também, que a gente não é perfeito, mas ali eu somava, ali eu contribuía para a família. E hoje, irmãos, hoje, meus amigos, às vezes a gente vê jovens que estão já entrando na fase adulta, já passando dos 20, já chegando nos 30, vê até uns com 40 e estão lá nas costas dos pais, sendo, desculpa a expressão, mas sendo um peso. E se você, jovem, está me assistindo agora, esse vídeo, você não foi chamado para ser um peso. Você tem que se levantar, que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você no teu trabalho, na tua profissão, e você foi chamado para somar, para ajudar pessoas, para ajudar a tua família até mesmo. Então a gente vê às vezes jovens que crescem sendo um peso para a família, né? E ainda reclama lá da mãe que não fez alguma coisa,
não reclama lá que o pai não comprou o que queria, às vezes está lá já na fase até de trabalhar, de arregaçar as mangas e lutar pela sua vida, né? Mas aí está lá nas costas do pai. É bom serem dois, é bom serem mais, com certeza, quando todos trabalham, ou seja, todos lutam, né? Talvez você diga: ah, pastor, mas é época de pandemia, eu não posso trabalhar. Tudo bem, se preserve, mas não é por isso que você não vai somar dentro da tua casa, você não vai ajudar o pai, a mãe, né? Ah, pastor, mas é que nesse momento eu estou precisando viver de favor na casa de alguém. Pois então, lá na casa desse alguém, ajude, varra a casa, vai passar um pano, né? Vai ver alguma coisa lá que você possa consertar, para você somar naquela casa, somar, contribuir, né? E não ficar ali apenas sendo pesado. E quando vê, às vezes não é nem o pesado no sentido financeiro que eu estou falando, porque tem pessoas que ela é pesada até espiritualmente, negativamente, ela é negativa, coisa se ira, traz um clima pesado para o relacionamento, seja conjugal, né, seja familiar. Ela levanta brigas, levanta contendas, confusões, discórdias, em vez dela estar ali somando para unir a família, apaziguar, somar, né? Acaba ali trazendo confusões, discórdias. Então, Deus não quer, meus irmãos, que a gente seja pesado. A Bíblia diz: é bom serem dois, melhor é serem dois do que um. Mas quando esses dois estão trabalhando, quando esses dois estão lutando. Quando eu digo trabalhar, não é só trabalhar fora, porque a gente entende também que tem crise, tem situações que todo mundo enfrenta, né, de dificuldade financeira, que pode enfrentar, aliás, né? Agora não é isso, não é só dinheiro. Você pode somar orando junto pelos teus familiares, pedindo a Deus para abençoar a tua família. Você pode somar, você pode contribuir e deixar de ser um peso quando você fala palavras que honram o teu familiar, que elogiam, que ajudam, né, a trazer paz, a trazer momentos de alegria, de união. Você ajuda quando você lava uma louça, quando você vai lá e faz alguma coisa para ajudar na família, né? Seja alguma coisa braçal mesmo, no dia a dia. E às vezes o que a gente vê, pessoas que acham que a família, que estar com outros é ser servido, né? É ficar lá na cama o dia inteiro de braço cruzado, né? E ficar lá: ó, mãe, tá pronta a comida aí, levanta, come, tchau. Não lava uma louça. É o marido às vezes que não contribui com alguma coisa na família, é a esposa. Então, de maneira geral, trazemos até para o lado da esposa também. Quantos casos eu já vi, irmãos, de famílias endividadas. Por quê? Porque um integrante da família, ela age sendo pesada. Por quê? Porque ela faz dívidas, faz contas, né? Às vezes é o marido trabalhando, as coisas já estão apertadas, aí a esposa vai lá e faz dívida, vai lá e compra, e aí, para não ficar endividado com o nome sujo, é obrigado a pagar aquela dívida, compra coisas desnecessárias, que eu já atendi de casos aí de pessoas, podemos falar de mulheres ou de homens, né? Tanto faz, familiares, integrantes da família, que eles fazem dívidas às vezes, fazem contas, e o outro acaba entrando nessa dívida, tendo que arcar com essa conta. Por quê? Porque um fez a conta. Então se torna sim pesado. Se você parar para pensar, é bom serem dois, mas quando os dois estão de acordo, quando os dois estão com o mesmo pensamento, o mesmo propósito, trabalhando no mesmo entendimento, com sabedoria, com administração da sua vida. Agora, quando um está lá junto,
mas está lá, um trabalha e esse, vamos dizer que esse trabalha ganha 1.000, esse trabalha ganha 1.000, mas esse gasta 1.500, né? Esse gasta 2.000, quer dizer, esse aqui que está trabalhando mais, ele não está achando bom serem dois. Por quê? Porque ele está trabalhando para o outro, ele está trabalhando para totalmente sustentar o outro. Então eu não estou falando só de dinheiro, leva isso para comportamento, para o dia a dia, tudo que envolve a casa, tudo que envolve uma família no dia a dia. Estou falando também da área espiritual. Todos têm que lutar, todos têm que orar. Não é eu ficar lá de braço cruzado, minha mãe está orando por mim, meu pai está orando, ou o meu marido está orando, tá bom, minha esposa está orando, tá bom, né? Às vezes a pessoa não está ali na fé, crendo, confiando, enfim, ela se torna um peso para a família. Leva para o lado de trabalho, não é assim? Quantas vezes você viu, né, quando você trabalhou fora ou trabalha fora, ou em empresas que você passou, que você viu lá aquele colega que é um peso porque não trabalha, os outros trabalham mais por causa que aquele colega trabalha menos. Não acontece isso? Não tem casos como esse? Da mesma forma, nós estamos levando para o lado da família, de relacionamentos. Não vamos longe, podemos levar até para o lado da igreja, né? Quantas pessoas ela quer que a igreja, o pastor, sustente a fé dela, ore por ela, faça tudo por ela, e ela não quer orar, ela não quer lutar. Ela já era para estar sendo usada por Deus para ajudar outras pessoas, mas ela ainda está ali na dependência do irmão, que ore por ela, que ajude ela, e aí ela está ali ainda sendo aquela pessoa que necessita de cuidado, de ajuda, e já era para ela estar lá na frente. Ela de certa forma se torna um peso, e não só nesse sentido espiritual, né? Também em todos os sentidos, como a gente está falando. Não é só na área espiritual, é na família. Se pergunte: eu sou um peso para a minha família? E está amarrado também, né, em nome de Jesus, esse espírito aí de mimimi, né, de sofrência, o pastor está dizendo que eu sou pesado, eu quero morrer, então eu não sirvo para nada. Está amarrado isso, em nome de Jesus. Eu estou dizendo que ninguém tem que aceitar ser um peso. Nós temos que lutar para sermos pessoas que somam, que contribuem para ajudar os outros. É isso que eu estou dizendo. E se eu estou me sentindo que eu estou sendo pesado para alguém, eu tenho que tomar atitude e não ser pesado. Então a atitude é trabalhar, é orando, é no dia a dia estendendo a mão, botando a mão na massa, como se diz, na casa, né? Não ficar só olhando, assistindo todo mundo trabalhar e eu ali de braço cruzado. Não, eu vou lutar também, vou trabalhar, vou me esforçar, porque eu não quero ser pesado a ninguém. É bom serem dois, é bom serem 3, 4, 5, família, né? Família grande é bom demais, mas quando todos somam, né? Não é que nem muitas famílias que aí se reunir 10, 20, quando vê tá todo mundo lá reunido, comendo e viram as costas, deixa tudo lá para a avó, deixa tudo lá para a matriarca da família, né? Deixa tudo lá a função do trabalho pesado para aquela pessoa da família que às vezes é a que tem que ser mais honrada, é a que todo mundo deixa o trabalho braçal, vira as costas e tchau, né? Já comemos, já bebemos, deixa tudo aí de perna para o ar e vamos virar as costas. Não, nós não podemos deixar isso acontecer, de nós sermos pesados.
não podemos aceitar ser pesado espiritualmente, ser pesado na família, ser pesado no trabalho. Nós temos que ser aquele que vai chegar para o trabalho e todo mundo vai dizer: puxa, que bom que tu veio, me dá uma mão aqui, que ainda bem que tu veio, que agora eu sei que a coisa vai andar. Não vai ser aquele que, tu chegou no serviço, e fulano está vindo, vai dar, e agora que a coisa não anda. Não, está amarrado. Ser um peso no trabalho, ser um peso para as pessoas, não foi para isso que Deus nos chamou. Então é bom serem dois, quando os dois trabalham, quando os dois têm propósito. Não é o que diz ali, versículo 9: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, se um trabalhar, vai ganhar um valor. Se os dois trabalhar, 2 valor. É melhor serem 2 quando os 2 trabalham. É melhor serem 3 quando os 3 trabalham. É melhor serem 4, 5, 10 reunidos lá, mas quando todo mundo está participando, todo mundo está ajudando, todo mundo está junto, né? Às vezes a pessoa vai até em alguma reunião familiar e não se preocupa em ajudar em nada. Então nós temos que cuidar isso, para a gente não ser pesado a ninguém de nenhuma forma. Pastor, da onde que o senhor tirou que a gente não pode ser pesado para ninguém? Eu vou mostrar para você 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Lá fala também, em Eclesiastes, que é melhor serem 2, porque se vem um inimigo, os 2 lutam, contra o inimigo. Então, da mesma forma, é na oração, é na proteção, é nas coisas do dia a dia, naquilo que a gente faz. Com certeza, quando tem uma mão a mais, como a gente fala, é melhor. Mas quando tem uma mão para somar também, uma mão que vai ajudar, porque também não adianta ter aquela mão do lado negativa, que só murmura, Eu estava até lembrando, irmãos, do Moisés. Você vê, melhor serem 2 do que um, é melhor ser uma galera, quando a galera está junto. Olha o Moisés, o quanto enfrentou de murmuração com aquele povo de Israel. O povo murmurava, o povo apontava defeito do Moisés, o povo estava... Inclusive quando Moisés divide a liderança e ele coloca pessoas para ajudar ele, ali a Bíblia diz que ele estava cansado demais. Por quê? Porque toda aquela multidão dava um cansaço nele, era um peso na vida dele. Então, por quê? Por que era um peso? Porque só traziam problema, porque só murmuravam, porque estavam sempre insatisfeitos, Então, também se torna um peso uma pessoa que está dentro de casa assim, murmurando, insatisfeita, nunca feliz, é a esposa, é o esposo, pastor, mas as coisas estão difíceis, eu não estou feliz mesmo, ou eu não estou satisfeito mesmo. Pois então, comece agora a orar e declarar que Deus vai iluminar o teu coração, melhorar em nome de Jesus, porque a boca confessa que o coração está cheio, e eu vou receber o que a minha boca confessa. Então, se o meu coração está cheio de ódio, cheio de murmuração, cheio de coisa negativa, e eu só estou falando coisa ruim, na minha família, na minha volta, eu vou contaminar e vou me tornar um peso para as pessoas. Agora, se eu falo coisa boa, se eu sou aquela pessoa para cima, que tem fé, que crê que Deus tem o melhor, que hoje não está bom, mas amanhã vai melhorar. Então, quando eu ajo dessa forma, não vou ser um peso, eu vou ser uma pessoa que soma, que ajuda, que contribui, Eu posso dizer para você até mesmo que teve situações na igreja, na nossa igreja mesmo, nosso ministério, que se eu depender de conselhos de pessoas, nós não estaríamos com a igreja aberta hoje, Posso dizer com todas as letras para você.
Porque sempre vai ter pessoas negativas. Não adianta. Não vai dar, não tem como, né? Sempre vai ter pessoas que ela não está bem e ela acaba se tornando um peso, né? Eu não estou dizendo aqui para excluir essa pessoa, relacionar com ela, não, ore por ela, ajude ela. Eu estou dizendo aqui que nós não podemos ser esse peso. Se eu tenho sido essa pessoa negativa, essa pessoa que não soma para nada, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar em Deus uma mudança no meu coração, para que eu então venha somar com Deus, somar com as pessoas, somar até mesmo, né, com o propósito de evangelizar, de alcançar pessoas e assim por diante. Pastor, aonde está escrito que a gente não pode ser pesado? 1 Tessalonicenses 2,9, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalho qualquer, não é trabalhar um pouquinho, ele trabalhou até se fadigar. E aí diz assim, pois trabalhando noite e dia, para pesados, a nenhum de vós vos pregamos o Evangelho de Cristo. Para não ser pesado a nenhum de vós. Então olha só o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo. Ele está falando aqui para esse povo, né? Não vai confundir, né, irmãos? Ele está falando aqui realmente de ser sustentado pela obra de Deus. E ele está dizendo, eu não fui sustentado aqui por vocês. Então teve algumas outras situações que você vai ver que Paulo recebeu ajuda da igreja, recebeu custos, né, para se manter e assim por diante. Só que ao mesmo tempo, aqui nessa ocasião, ele disse, ele trabalhou noite e dia para não ser pesado à igreja, pesado àqueles irmãos. Então Paulo não deixou que a vida dele fosse um peso para a igreja, né? Então lembra até mesmo, né, irmãos, eu até pensando aqui comigo, né, claro que não está escrito isso diretamente, mas eu pensando, naquela época o pregador, ele ficava na casa das pessoas para ser sustentado por elas. Lembra que Jesus diz, a casa que receber você, entra, e tudo que servirem para vocês, participem. Então você imagina, de repente Paulo chegou ali numa casa que não tinha muita condição financeira. E aí vamos dizer, naquele momento ali da janta, vamos dar um exemplo, né? O Paulo e a família, aí eram 5 na família, só tinha 5 pãozinhos, só tinha condições de ter 5 cacetinhos. Paulo estava ali, e aí ele, quem sabe, viu de alguma forma que ele estava sendo pesado, estava tendo dificuldades, e ele diz, eu trabalhei, ele está dizendo aqui, ele afirma, já passou essa fase, né? Então ele afirma, eu trabalhei noite e dia, eu trabalhei e me afadiguei, eu cansei, né? Eu lutei trabalhando para não ser pesado a nenhum de vocês. Olha só, muitas pessoas, elas se tornam peso para os outros, e ela acha que é de Deus, não, que fulano tem a obrigação, né, de me dar dinheiro ou de me sustentar, porque é meu pai, é minha mãe, eles são obrigados a me dar, porque o meu marido é obrigado, porque a minha mulher é obrigada a fazer as coisas. Meu irmão, minha irmã, cuidado com isso. Nós não podemos ser pesados a ninguém. Talvez você, com as suas atitudes, está sendo um peso para as pessoas, e Deus não nos chamou para ser um peso. Deus nos chamou para somar, para contribuir, para que as pessoas cresçam, para que elas sejam abençoadas, ter bem e não mal. Então é muito bom ter 2 pessoas, quando as 2 trabalham.
é melhor, com certeza, ficar sozinho não é bom. Mas é bom ficarem as duas, quando as duas trabalham, quando as duas se esforçam para se respeitar, quando as duas se esforçam para trabalhar em conjunto para um objetivo maior, que é a família, é o sustento, é crescer em todos os sentidos na família. Então é muito bom ser mais do que um, quando todos estão engajados num propósito, num trabalho, né, que todos vão sair ganhando, né, quando todos estão lutando juntos. Então essa é a palavra de Deus hoje. Pense, não quero ser pesado para ninguém. Paulo disse, eu não fui pesado. Ser pesado, eu trabalhei dia e noite. Para mim não ser um peso na tua vida, eu trabalhei dia e noite. Mais ou menos isso Paulo está dizendo. Então trabalhe para não ser pesado aos teus pais. Trabalhe para não ser pesado à tua esposa, meu irmão. Né? Trabalhe contigo. Quando eu digo trabalho, não é só dinheiro. Trabalhe o teu coração para você não exigir demais. Ou até mesmo aquilo que ela já faz, você fazer ela fazer pesado, né? Não, elogie. Seja uma coisa prazerosa para ela, cuidar da família, cuidar da casa, leva para o lado do marido, mulher de Deus. Não deixe que o trabalho do teu marido seja um peso, que ele chegue em casa e você já larga outro peso em cima dele. Não. Quando ele chegar, que você venha procurar recebê-lo num ambiente de paz, num ambiente bom, onde ele vai recarregar as baterias para o outro dia de trabalho e não se cansar mais ainda, né? Ele venha pensar, estou louco para voltar para casa, né? Estou louco que acabe esse dia de trabalho porque eu quero a minha família, eu quero estar em casa. Só que muitas às vezes não pensam isso, por quê? Porque vem para casa e é só briga, é só peso, é só reclamação, só murmuração, né? Só discórdia. Muitas vezes acontece separações por causa disso, destruições na família por causa disso. Então não sejamos pesados, né? Sejamos pessoas que tenham esse entendimento, que viver em família, viver com outras pessoas, temos deveres a cumprir, temos que trabalhar, temos que lutar em todos os sentidos, inclusive lembrando que é também na área espiritual. Não é só um orando e o outro atirado sem orar, não. É todos orando, todos lutando. Pastor, mas lá em casa ainda não chegou nesse nível de todo mundo lutar por o mesmo objetivo. Por si lá em casa, pastor, ninguém se esforça, ninguém é assim como o senhor está falando. Então, comece por você. Você vai plantar e você vai colher. Pastor, mas como é que eu recarrego as minhas baterias? Em Deus. Em Deus. Lembra que Paulo diz aqui, noite e dia eu trabalhei e me afadiguei, e quem renovou as forças dele foi com certeza. Vamos juntos trabalhar em todos os sentidos da nossa vida e não sermos um peso a ninguém. Não seja um peso. Reflita. Eu não estou aqui julgando ninguém, eu não estou aqui dizendo que alguém é um peso, eu estou dizendo, não podemos ser um peso para ninguém. Devemos ser pessoas que ajudam, que contribuem, que somam e não que subtrai e sobrecarrega ninguém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua que nós não podemos ser um peso para ninguém na nossa vida. Aqui na terra, nós não fomos chamados para ser um peso, nós fomos chamados para somar, para ajudar o próximo. Quando falamos de família, é para contribuir
para a paz, para a união, para o bem-estar da família. Meu Deus, em todos os sentidos, seja orando, seja trabalhando nas atividades da casa, seja trabalhando para trazer o sustento para a família, somar na contribuição até mesmo do dinheiro, sustentar e manter a casa. O Senhor sabe de tudo, Pai. Tudo que nós pregamos aqui, cada pessoa que está assistindo agora, em algum momento irá assistir, seja pelo Face ou pelo YouTube. E eu te peço, Espírito Santo, foi dado o recado, e esse recado não é para nós acharmos que não tem jeito, que nós somos um peso e não tem mais o que fazer. Não, o recado do Senhor é: não podemos aceitar ser um peso para as pessoas. Nós fomos chamados para somar, para fazer a diferença, para contribuir. Então, meu Deus, vem tocando nos nossos corações e arranca de nós tudo aquilo que nos faz ser um peso, sentimentos ruins, seja até mesmo aquele comportamento que, em vez de ajudar, atrapalha, em vez de somar, acaba subtraindo. Meu Deus, arranca de nós tudo aquilo que nos faz ser um peso. Queima agora, Jesus, é a preguiça espiritual, a preguiça braçal, a preguiça no trabalho. Muitas das vezes queremos escolher o trabalho. Quantos casos nós vemos de pessoas querendo escolher, querendo até cargos que é onde ela vai mandar, onde ela vai estar por cima, e ela não tem humildade por baixo e confiar que o Senhor vai levantá-la, que o Senhor vai honrá-la. Então arranca, quem sabe, esse orgulho que está fazendo essa pessoa ficar no mesmo lugar. Arranca esse orgulho, essa vaidade, essa soberba que está, meu Deus, atrapalhando esta pessoa de crescer, de desenvolver, de somar em família, de crescer em todos os sentidos da vida dela. Pai, que todo o mal, todas as trevas que nos cegam e nos atrapalham, nos fazem ser um peso, meu Deus, para as pessoas. Arranca tudo que atrapalha, tudo que nos atrapalha, tudo que nos faz ser um peso. O Senhor sabe o que se passa na vida de cada um. Então, que em nome de Jesus, todo o mal, todas as trevas, toda a cegueira de sentimentos que nos atrapalham, que vá embora, saia orgulho, vaidade, egoísmo, saia todo mal em nome de Jesus, Pai, e que venha sobre nós o Teu Espírito Santo, que venha sobre nós, Pai, aquele espírito de equipe, de entender que a família é uma equipe, é um grupo que tem que somar, todos juntos trabalhando, todos juntos lutando, procurando a paz, a união, o amor, e assim será muito melhor serem todos juntos, estarem todos juntos trabalhando, do que sozinhos, separados. Quantas famílias se destruindo, se separando, pessoas vivendo sozinhas porque não souberam lidar e acabaram sendo peso, trazendo esses problemas para a sua vida. Então nos ajuda, Senhor, ajuda todas as famílias que estão assistindo essa palavra, cada um de nós, que o nosso comportamento seja para somar, que as nossas orações, nossas atividades, nosso trabalho, tudo seja para o bem da família e para a glória do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Paulo disse: eu trabalhei noite e dia para não ser pesado. Que nós venhamos a partir de hoje trabalhar com atitudes, com ações, com oração, para
conseguirmos, Pai, não ser pesado, ao contrário, sermos pessoas que fazem bem à família, que somam, que contribuem para o melhor. É o que eu te peço, é o que nós todos aqui juntos nesse momento te pedimos, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por esta pessoa que tem participado da live e tem pedido orações, tem colocado diante de Ti os seus pedidos. O Senhor disse: o que dois concordarem na terra é concordado no céu. E nós todos juntos concordamos a resposta das nossas orações em nome de Jesus. Que o Senhor ilumine, abrindo portas, trazendo prosperidade, trazendo a paz, trazendo o Teu Espírito Santo ao coração de todos. Em nome de Jesus, abençoa todos que participaram e que vão, meu Deus, se esforçar para fazer a Tua vontade. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos familiares, nos livra dessa pandemia maldita, nos livra de todo o mal deste mundo, Pai, e que em nome de Jesus, o Teu melhor venha se cumprir nas nossas vidas. Eu coloco tudo diante de Ti, esta palavra, e nós cremos que o Senhor ouve e responde a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos trabalhar para não ser pesado a ninguém. Trabalhar em todos os sentidos: espiritual, familiar, braçal, financeiro. Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Domingo vamos transmitir o culto diretamente de Eldorado, lá pelo umas 18h30. Quarta-feira também, 19h30, 20 horas. Estamos transmitindo os cultos. E sexta-feira que vem voltamos com a nossa live. E aí serão as perguntas bíblicas. Que Deus abençoe. Obrigado por todos aí estarem participando, né? Por cada irmão e irmã. Um abraço em todos aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe.